Tudo bem? Quem está com frio aí? Parece que essa semana esfriou, né? Vou esquentar aqui, vou contar uma história para você, posso? Essa eu trouxe até anotado aqui. Era uma vez um vilarejo muito sonolento, né, para combater o tédio, o frio. Seus moradores viviam inventando jogos e apostas, né, para combater o tédio. Eles inventaram uma corrida de invenções. As pessoas iam fazer invenções, ia ter uma corrida. Os concorrentes deveriam fazer com que as suas invenções corressem até o final de um campo e retornassem até o ponto de partida. Apenas 3 invenções foram escritas: uma flecha rápida, uma palavra lançada e uma oportunidade de ouro. Várias pessoas vieram ver a corrida. Uns apostavam na flecha, outros na palavra e outros na oportunidade. De repente deram o tiro de largada. O arqueiro lançou essa flecha. Uma mulher pronunciou a palavra e o homem deixou a oportunidade de ouro escapar. Os 3 saíram disparada. Todos acompanhavam a corrida atentamente. Porém, uma coisa engraçada aconteceu. Quando chegou no final do campo, elas não pararam, nem fizeram a curva para retornar. Antes, enveredaram por outros campos e continuaram correndo em linha reta para longe, muito longe. Depois de umas 6 horas, quando alguns já tinham desistido, esperar um sábio que casualmente ia passando por ali, ao saber da aposta, caiu na gargalhada e disse-lhes: vocês estão aqui há 6 horas esperando, vocês ainda não sabem que a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade escapada nunca mais vai voltar. Olha só. A flecha lançada, a palavra pronunciada, a oportunidade escapada, nunca volta. Amém? Espero que você tenha entendido a palavra. Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. Oh Deus, oh Senhor, nós queremos entregar esse momento da palavra a Ti. Quero te pedir, Senhor, que Tu venhas a falar conosco no nosso coração, que Tu venhas trazer revelação, Senhor, que Tu venha trazer entendimento, que venha trazer mudança, que essa palavra seja rema, que seja revelada, em nome de Jesus. Nós não saímos das nossas casas, dos nossos trabalhos, para vir aqui para ouvir um homem falar. Nós viemos aqui para ouvir o Espírito Santo de Deus falar aos nossos ouvidos. Nós viemos aqui com o nosso coração aberto, Deus. E eu quero te pedir, Senhor, que toda flecha, toda seta de incredulidade que está na nossa mente, nas nossas cabeças, eu quero te pedir agora que sejam arrancadas em nome de Jesus. Eu quero te pedir que toda distração, Senhor, que todo demônio que traz distração seja agora amarrado, subjulgado, calado, amordaçado em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que teu fogo seja passado nesse local. Os anjos de Deus têm liberdade de andar no nosso local. O Espírito Santo de Deus tem liberdade de passear no nosso meio, trazendo revelação, tocando dentro de nós, naquele lugar mais íntimo nosso, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, passa teu fogo nesse lugar, tira agora todo o que nós sentimos durante o dia, tudo aquilo que pode nos distrair, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Agora você está preparado para o Espírito Santo? Amém? Eu estou querendo ouvir o que ele vai falar comigo também. É uma responsabilidade. A gente vem aqui em cima e fala que o Espírito Santo vai falar e a gente pega no microfone. Tem que orar para Deus e falar: Senhor, não deixa eu falar, fala você. É muita responsabilidade. Hoje nós estamos na campanha ainda Vivendo Dias de Plenitude, né? Acho que semana que vem é o último dia. E eu queria trazer uma palavra para você, mas eu fiquei pensando assim, o que é plenitude, né? Por que essa palavra plenitude? A gente ouve muito, né? A gente na igreja tem até um ministério Mulher Plena, né? Essa palavra é uma palavra que a gente usa muito pouco. Eu uso muito pouco essa palavra no meu dia a dia, no meu trabalho, dentro de casa. A gente usa pouco, a gente ouve mais na igreja, né? Por causa das palavras e tudo. E eu comecei a pensar, lá em Efésios 3, se puderem botar aí na tela, não sei se é o Hugo, Rebeca, aí. Efésios 3, 17 ao 19, diz assim, ó: para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé,
E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Existe uma plenitude em Deus para nós. Existe uma plenitude em Deus que ela é para nós. E aí eu peguei o dicionário, eu gosto de, quando eu tenho uma palavra que não é corriqueira para mim, eu pego o dicionário para ler. E o que diz o dicionário sobre plenitude? Diz assim: condição daquilo ou daquele que se encontra a usufruir de todo o seu vigor. Magnitude ou desenvolvimento. Olha o que é plenitude. Grandiosidade ou vastidão. É isso que Deus espera para nós, né? Condição daquilo ou daquele que se encontra integral, inteiro ou completo. Essa palavra integral é muito interessante, porque quando a gente vai comprar um leite integral, é o leite que tem gordura, né? Quando a gente vai comprar o pão integral, é o pão que não tem gordura, não é isso? É um pouco confusa essa palavra integral, né, para a gente, né? Mas a palavra integral é inteiro, a palavra pleno é inteiro, é completo, né? Ele continua assim, do mesmo significado de totalidade. Pleno é do mesmo significado de totalidade. Qual é a totalidade? Deus espera que nós sejamos totais, que nós sejamos completos, que nós sejamos inteiros, que nós sejamos plenos. É isso que Deus espera de nós. O sinônimo de plenitude eu busquei: completo, integralidade, integridade, inteireza. Para entender a palavra, eu também busquei os antônimos. É chato esse cara, né? Mas é muito importante isso. Olha o que ele fala: ausência, desigualdade, falha, falta, injustiça. Injustiça é um antônimo de plenitude. Tu acredita? Lapso, limite, necessidade, pouquidade. Eu nem conhecia essa palavra. Pouquidade, que é pouco, né? Então, tudo que não é plenitude é isso que eu falei agora: ausência, desigualdade, falha, e tudo que é plenitude é completo, magnitude, grandiosidade. Então, o nosso Deus, como nosso Pai, Ele quer para a gente plenitude. Ele quer a tua plenitude. Você acha que um pai, aqui tem pais, tem mães, você quer para o seu filho que ele não seja pleno, que ele não seja completo em alguma área da vida dele? Você quer que ele seja completo. E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos completos. Aí eu comecei a perguntar para Deus: mas o que é ser completo? Como eu faço para ser completo? Qual o passo para eu ter a plenitude, né? E eu comecei a buscar lembrar de algumas pessoas da Bíblia. Primeira pessoa que eu achei interessante, que as pessoas na Bíblia que foram plenos na vida delas, elas tiveram, o primeiro sentimento foi um sentimento de insatisfação. Uma pessoa, para ser plena, primeiro ela tem que ser insatisfeita. Aí você vai falar: poxa, pastor, mas espera aí, pleno não é a pessoa que é satisfeita? Não, primeiro ela tem que ser insatisfeita. Ela não tem que aceitar as circunstâncias, ela tem que ser uma pessoa que ela não está feliz, não está incomodada. Quando a pessoa se acomoda, ela não busca plenitude. E aí eu comecei a pensar que a mãe de Moisés não aceitou que matasse o seu filho. O Abraão não aceitou que não tinha filhos. Não aceitou a circunstância. Jacó não aceitou a exploração do seu sogro. Seu sogro mudou seu salário 10 vezes. É o que a Bíblia diz. Ele não aceitou. José não aceitou ser escravo para sempre. Aceitou? Josué e Caleb não aceitaram a visão dos outros príncipes sobre a terra prometida. Todas essas pessoas são insatisfeitos. Elias não aceitou a afronta dos profetas de Baal. Davi não aceitou a afronta de Golias. Neemias não aceitou que os muros estavam destruídos. Eu vou lá fazer alguma coisa. Abacuque, Eliseu, Sansão, a afronta dos filisteus. Eu posso ficar aqui talvez a noite toda falando da Bíblia para vocês, que Deus começou a usar pessoas, as pessoas que tiveram plenitude foram pessoas que foram insatisfeitas com as circunstâncias. Então eu sei que muitas vezes a gente fala assim: ai, você tem que ser grato. Hoje tem muita gente que fala muito isso. Você tem que ser grato, você tem que ter gratidão. Olha quanta gente morreu e você está bem. Você tem que ser grato. Tá bom, vamos ser gratos, mas também vamos ser insatisfeitos. A pessoa que não é insatisfeita, a pessoa não muda nada.
Porque o dia que eu estiver satisfeito com a minha vida, só basta para mim morrer. Nós temos que ser insatisfeitos, nós temos que ser gratos e nós temos que ser insatisfeitos. Pastor, mas isso é um paradoxo tão difícil, né? Nós somos seres complicados. Mas a verdade é que todas essas pessoas foram usadas por Deus, elas estavam insatisfeitas. Verdade ou mentira que eu estou falando? Não é verdade? Então, nós queremos ser usados por Deus, primeiro passo, para ter plenitude, nós temos que ser insatisfeitos. Insatisfeitos com as circunstâncias. Insatisfeito com a sua falta de plenitude. Insatisfeito. Grato, sim, por hoje, quem eu sou hoje, mas olhando para o futuro. Eu acho que quando a gente para de sonhar, a gente para de pensar no futuro, a gente para de caminhar, a gente morre. O homem foi feito para sonhar. O homem foi feito para ter objetivos. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas olha só, eu já estou com 80 anos, eu já estou aposentado. Então, querido, com 80 anos, busque um objetivo. A minha esposa, ela está andando de bike, né? Está fazendo esses bikes aí na rua, né? E ela me mostrou essa semana uma foto de um senhor de 82 anos. Está lá na bike, 82 anos. Aí você pergunta para um senhor desse, por que você está na bike? O que você está fazendo na bike? O que esse senhor desse de 82 anos está fazendo na bike? Ele está treinando para competir com a garotada de 30 e poucos anos. O cara com 82, gente. Então, sabe o que acontece com as pessoas? Tem muitas pessoas que são donos de empresa, ou então que são profissionais, até atleta, e param, de repente. Me aposentei e parei. Sabe o que acontece com essa pessoa? Às vezes ela morre. Vocês já ouviram falar de pessoas que pararam de trabalhar e morreram? Deus nos criou, nós somos seres complexos. Deus nos criou para nós sairmos. Não estou falando que você não precisa se aposentar, tá, querido? É se aposentar e buscar outro objetivo. É se aposentar e ter um sonho, ir atrás do teu sonho. Meu sonho é viajar ao mundo. Então se aposenta e começa a viajar ao mundo. Eu não tenho dinheiro para viajar ao mundo. Vai de mochila. Eu conheço uma pessoa que está viajando o mundo, até falei com a Bispa Amélia, parece doideira, né? Está 30 anos, está viajando o mundo com o dedo, assim, pegando carona. Eu falei, meu Deus, gente, que negócio, né? Mas cada louco com a sua loucura, né? E por falar em louco, segundo passo para ter plenitude, você tem que ser considerado louco. Olha que louco, primeiro tem que ser insatisfeito, tem que ser considerado louco. Aí está lá em 1 Coríntios 2,14, está escrito assim, 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Muitas atitudes das pessoas que são espirituais parecem loucura para quem não é espiritual. Estou traduzindo o versículo. Muitas atitudes de quem é espiritual parecem loucura para quem não é espiritual. A gente estava ministrando há uns meses atrás, numa igreja lá no Rio das Pedras, convidado pelo pastor Jaime, e a gente estava lá ministrando, e Deus no meio do culto falou comigo, esse lugar é muito apertado. Não sei se foi a minha emoção também, eu vi que o lugar era apertado, e eu falei, e Deus começou a falar comigo, bota esse povo para orar para um lugar maior. E aí eu falei assim, pessoal, vamos levantar e vamos botar a mão nas paredes, porque Deus está querendo empurrar as paredes para aumentar esse lugar. Talvez se estivesse passando uma pessoa ali normal, eu ia falar assim, esse cara está mandando os caras empurrar a parede, e o pessoal vai empurrar. Algumas pessoas falariam assim, está vendo? Esses pastores evangélicos, eles fazem o que quiser com o povo. Botaram até os caras para empurrar a parede, sabendo que elas não iriam dar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só que o Jaime agora veio me dar uma notícia de que eles alugaram um lugar muito maior, muito maior. Então, às vezes a pessoa não espera para ver o que vai acontecer e acha que é loucura, né? Vim para cá, né, irmã? Desculpa. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, a atitude de loucura,
Ah, não, eu vou conseguir agora com essa crise do coronavírus, eu vou vender mais do que antes. A pessoa fala, é maluco, né? Está falando maluquice, né? Noé foi considerado louco fazer uma arca num lugar que nunca choveu. Ele começou a construir uma arca. Espera aí, cara. Aqui não chove, aqui não tem mar. Você está num lugar que não tem mar. E aqui não chove, vai inundar. Davi foi considerado louco quando quis enfrentar Golias. O que ele falou? Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Não foi isso que falaram para ele? E você é menino. Sansão foi considerado louco quando enfrentou os filisteus. Daniel foi considerado louco quando orou desobedecendo o decreto, foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdenego foi considerado louco não obedecendo o decreto. Raabe foi considerado louca quando escondeu os espias. Essa mulher, ela é doida. O pessoal está lá fora querendo invadir, ela é daqui. O povo de Israel foi considerado louco quando marchou 10 vezes em volta de Jericó. Que nem o pessoal empurrando a parede, né? Vamos marchar 10 vezes em volta de Jericó. O pessoal lá de Jericó falou assim, estão marchando em volta da cidade. Que isso pode acontecer? Será que eles vão marchar tanto que vão fazer uma vala para a cidade cair? O que vai acontecer? Marchar 10 vezes em volta de uma cidade? Foram considerados loucos. Os apóstolos foram considerados loucos por seguir Jesus. Jesus foi considerado louco. Pregou contra os fariseus dentro da sinagoga. Não era fora, não, pregou dentro. Fez milagre no sábado. Não podia. Tocou em morto. Não podia. Tocou em leproso. Não é isso? Vamos lá. Falou com prostituta. Nenhum homem decente podia falar com a prostituta. Falou com a samaritana. Eles tinham um problema, não podia, samaritano não se dava com os judeus, não podia falar. Sozinho, falou sozinho com uma mulher samaritana. Jesus era o cocô, né? Não, é para fazer besteira, vamos lá, vou falar sozinho com uma mulher e ainda tem que ser samaritana. Criticou o Sinédrio, falou de igual para igual com Pilatos, quando estava preso. Você olha como Jesus conversa com Pilatos, não, nenhum poder teria você sobre mim, se não tivesse vindo do alto. O cara está preso, o cara é um condenado, e o outro cara ali, você não enxerga, você não vê. Pega lá o diálogo para você ver, ele falou de igual para igual, gente. Ele orou com o centurião. O centurião, os romanos eram oprimiam Israel. Ele orou com o inimigo, gente. E tem pastor aí que ora com traficante, que bota o fuzil do lado, tem gente que critica, tem que orar mesmo, tem que orar. Para ele se libertar também, né? Orou com a menina morta. Gente, não podia tocar em morto. Jesus tocou em vários mortos, né? Tocou no caixão da mulher que tinha perdido o filho, não foi? Tocou na menina morta, mandou tirar a pedra de Lázaro. Jesus era o concurso, gente. Sabe o que é isso? Se você não é considerado louco pelas outras pessoas, você está fazendo alguma coisa errada. Porque todo esse pessoal era considerado louco. Você quer ter plenitude em Deus, você quer ter vitória em Deus, você tem que fazer loucura. Aí você vai falar assim, pastor, peraí, pastor, isso aí que você está falando é muito perigoso. Fazer loucura espirituais, tá, irmão? Calma. Eu estou querendo dizer que essas pessoas, elas não viviam segundo o que é normal. O cristão verdadeiro, ele é anormal. Porque o normal é o que o mundo empurra para a gente. O normal, ontem era uma coisa, e o normal hoje é outra. De várias coisas, né? Eu não vou discorrer sobre esses assuntos, mas pensa aí na sua cabeça, várias coisas. Não é verdade? Eram normais, são normais. E você, como cristão, você não pode aceitar. Se você se considera o filho de Deus, não espere as pessoas te aceitarem. Para muitos você é louco, as suas atitudes são loucas para os sábios. Tem que ser loucura para os sábios, porque os sábios, nem sempre eles entendem de coisas espirituais. Coisas espirituais eu estou com
5 peixes e 2 pães, eu vou dar. Eu estou o dia todo sem comer, eu vou dar 5 peixes e 2 pães. E Jesus vai alimentar uma multidão. Isso é a atitude de uma pessoa que não é louca? Qual é a atitude da pessoa normal? Eu vou segurar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até falar mais. Eu tenho 5 pães e 2 peixes, tem uma multidão para ser alimentada. Está Jesus lá no meio. Talvez o cara falasse assim, vamos fazer o seguinte, eu vou dar 3 e 1. Eu não preciso dar os 5. Eu vou dar alguma coisa. Eu já estou fazendo alguma coisa, né? Mas não, esse moleque era louco. O moleque era louco de pedra e deu tudo. E Jesus multiplicou e sobrou ainda 12 cestos. Por quê? Porque essas loucuras, só quem faz é quem está andando no Espírito. Ele ouviu do Espírito Santo. Não estou falando para você fazer nada que você não ouça do Espírito. Esteja com o teu ouvido atento para o Espírito para fazer loucuras de Deus. Loucuras. Quando o Espírito falar contigo, você ouvir, obedece. Sabe por quê? A palavra lançada, a flecha que voou, não volta mais, querida. Quantas vezes o Espírito Santo falou comigo e eu não ouvi? Abrindo meu coração aqui para vocês. A gente tem que ter maturidade. Hoje eu estou trazendo essa palavra para você não cair no mesmo erro que eu. Ouça o Espírito Santo. E quando você ouvir que é uma loucura, faça. Porque se Ele está mandando, essa loucura é de Deus. Amém? Então, primeiro, tem que ser inconformado. Insatisfeito. Inconformado, insatisfeito com as circunstâncias. Não, não é possível, isso não é possível. Aí você fala, isso é centelha de Deus, né, para a minha plenitude. Considerado louco, isso que você está falando é loucura, isso que você está falando, ninguém pode fazer isso, ninguém vai fazer isso. Considerado louco, opa, eu estou no caminho certo, isso é de Deus. Segundo passo. Terceiro passo, ter um propósito. Gente, essa palavra propósito é muito pouco usada. A gente ouve muito nos púlpitos, mas ela é pouco usada na nossa vida. Você não veio ao mundo a passeio. Você não veio ao mundo ao passeio, irmão. O propósito de vida é a coisa mais importante da tua vida. Se você pensar, o que é coisa, eu vou encontrar com Deus. Eu vou encontrar com Deus, eu vou falar com Deus e Deus vai falar comigo abertamente. O que eu vou perguntar para Ele? Tem gente que quer perguntar assim, né? Deus, tem vida em outro planeta? O que isso vai adiantar para a tua vida? Tem. Obrigado. Tchau, Deus. Valeu. Obrigado. Só tinha uma chance e tu fez essa pergunta. Não. Deus, eu quero saber qual é o meu propósito. Para que eu fui criado? Por que eu estou aqui? Gente, essa pergunta e essa resposta vai trazer a plenitude para a tua vida. O dia que você souber, eu tenho um propósito de Deus. Qual é o meu propósito de Deus? Meu propósito é pregar o Evangelho. O meu propósito é prosperar. O meu propósito é ser feliz. Tudo isso é propósito. Tudo isso é propósito para todo mundo. O meu propósito é andar dentro da Bíblia, dentro do que a Bíblia manda. Tá bom, isso também é teu propósito. Mas não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de uma coisa íntima. Eu estou falando de uma coisa especial. O teu propósito é falar com adolescentes, pregar para adolescentes. Esses adolescentes vão se converter. E esses adolescentes vão ser jovens que vão fazer uma geração que vão pregar no mundo todo. Isso é um propósito. O meu propósito é, eu vou cuidar de pessoas que moram na rua, e eu vou pregar o Evangelho para essas pessoas, eu vou fingir que eu estou só dando comida para elas, mas o meu objetivo é outro. Meu objetivo é ganhar a alma deles para Jesus, é ganhar a vida deles para Jesus, porque depois eu vou juntar pessoas que querem abençoar esse ministério, que vão gerar renda, e eu vou tirar as pessoas da rua, eu vou fazer lugares com cama, eu vou fazer lugares de cantina, eu vou ter empresas enormes alimentícias que vão abençoar esse lugar. Olha, gente, olha o que eu estou falando. Eu estou falando de coisas eternas. Eu não estou falando de coisas naturais. Você precisa saber qual é o seu propósito para coisas eternas. Não é pagar boleto. Não é trabalhar para depois ter dinheiro para se aposentar. Não é só isso. Porque se a vida for só isso, quando você morrer, acabou. Não é verdade?
você precisa saber qual é o seu propósito. E quando você souber o seu propósito, você vai começar a construir um legado. O legado o meu propósito de vida, ele é tão de Deus, é tão esplêndido, que quando eu morro, o meu propósito continua. Quando eu morro, isso continua. Quando eu morro, isso que eu fiz vai trazer resultado na vida das pessoas. Gente, viajar para o exterior, ter carro importado, morar em mansões, é muito bom isso tudo. Todo mundo quer, é muito bom. Morreu, acabou. E a maioria das pessoas dizem que uma geração constrói e a segunda destrói. Não é isso que você ouve? E muitas das vezes é assim. Eu vejo muita gente rica destruindo o que uma geração construiu. Então isso não é um propósito de vida. Isso é bom, Quero prosperar, quero ter coisas legais, quero. Mas qual é o meu propósito mais íntimo? Todas as pessoas tinham propósito. Lá em Abacuque 1, eu vou ler do 2 ao 7, diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai e maravilhai, porque realiza em vossos dias obra tal que vos não creis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Sabe o que é isso? É a voz de uma pessoa indignada, é a voz de uma pessoa insatisfeita, é a voz de uma pessoa que não está conformada, falando com Deus. Quantas vezes Deus quer ouvir o teu basta? Deus quer ouvir a tua indignação, a tua insatisfação. Esse cara é um profeta de Deus, e ele falou com Deus, Senhor, eu estou insatisfeito, como é que pode? Você não está vendo, Deus? Deus, ele quer um coração nosso desse jeito. Ele era um inconformado. Lá no 2, do 1 ao 4, diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e a resposta que eu terei é a minha queixa. O Senhor me respondeu. Olha, ele tomou uma postura, foi para um lugar, né? E ele ficou esperando até Deus responder. Deus respondeu, escreve a visão e grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Deus deu uma missão para ele, Deus deu uma visão para ele. Ele foi chamado de louco. Porque ele foi para um local esperar a resposta de Deus, quem ele afrontou. Vamos dizer assim, ele confrontou Deus. Deus! Ai, pastor, mas isso que você está falando, eu não posso falar com Deus assim, né? Para quem tem na faixa de 50 anos, que é o caso do meu pai, que é o meu caso, quem tem 50 anos, eu só chamava meu pai de senhor, a minha mãe de senhora, não é? Eu acho isso bonito, eu acho isso legal. Mas sabe o que Deus às vezes espera, numa oração tua? Uma conversa franca. Muitas vezes você não abriu o teu coração para Deus e você abriu o coração para pessoas. Deus quer ouvir o teu coração desnudo, Deus quer ouvir você sem roupa, sem roupagem de achar que não pode falar qualquer coisa para Deus. Você pode falar qualquer coisa para Deus. Talvez eu não possa falar qualquer coisa para o meu pai, mas para Deus eu posso falar qualquer coisa. E aqui tinha um homem que estava falando, Senhor, você não está vendo? É um coração puro, né? E ele vai e fala, para ele escrever. Ele fala para ele escrever. Escreve a visão, grava sobre tábuas. Mas se apressa para o fim e não falhará, se tardará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta, e nele, mas o justo viverá pela sua fé.
Deus dá uma palavra de esperança, Deus fala para ele, olha, espera, eu vou te dar uma visão, mas espera, tem paciência que vai se cumprir. Deus responde quando a gente fala com Ele, gente. Deus vai te responder quando você questionar Ele. Quando você falar com Ele, Senhor, por que aconteceu isso? Por que eu estou enterrando a minha mãe? Senhor, por que eu estou fechando a minha empresa? Senhor, por que isso está acontecendo? Por que eu estou com esses problemas no meu casamento, Senhor? Senhor, por que eu não prospero? Deus espera essas perguntas de você. Deus está esperando essas perguntas. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou falar isso com as pessoas, porque a pessoa não sabe nem o que falar. Mas Deus tem a resposta para você. Deus tem resposta para todos os seus questionamentos. E ele fala, ó, passaram-se, lá em Abacuque 3,17, queria chamar o pessoal do louvor para vir para cá. Em Abacuque 3, 17, 19, diz assim, ó, ainda que a figueira não floresça, é Abacuque, tá? Abacuque, eu vou te falar uma coisa, ler a Bíblia não é difícil, irmãos. Eu hoje comecei a desenhar essa palavra que Deus já estava no meu coração às 5 horas da tarde. Em 15 minutos eu li Abacuque. Eu marquei no relógio, não pode ser. Marquei no relógio, falei, eu vou ler a segunda vez, porque eu achei que 15 minutos foi muito rápido. Aí eu li de novo, deu 15 minutos mesmo. E a gente tem dificuldade, dá para ler os 3 capítulos de Abacuque, 15 minutos. Eu não estou falando isso para vocês, não é fora em vocês, não, é fora em mim mesmo. Por que eu não leio mais? Gente, e Abacuque aqui falou, ó, ainda que a figueira não floresça, no 3, 17 a 19, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, a gente canta isso, gente. E os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais, não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar alternaramente, ao mestre de canto para o instrumento de corda. Se você procurar na Bíblia, ao mestre de canto, instrumento de corda, você vai ver isso em alguns salmos, né? Porque isso aqui é como se ele estivesse fazendo uma poesia. Ele estava escrevendo uma poesia que poderia ser cantada. E ele escreveu isso. Gente, ainda que as coisas não aconteçam como a gente espera, eu ainda tenho que ser um inconformado. Eu ainda tenho que ser louco. Eu ainda tenho que entender o meu propósito. Se o propósito é livramento, o propósito de Abacuque era livramento dessas pessoas. Que eles estavam sendo afrontados pelo exército dos caldeus, né? Eu posso não ver, mas eu vou profetizar, eu vou escrever, eu vou crer, vai acontecer. Abacuque pode ter morrido e Deus livrou o povo de Israel. O importante é você estar dentro do teu propósito de vida. Lá em Atos 3, lá no Novo Testamento, Atos 3, versículo 1 diz assim, ó, eu vou ler do 1 ao 10. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamado Formosa. Você já conhece a passagem? Para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Eles o olhavam atentamente, esperava receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. E tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Olha o que aconteceu. Se você olhar lá no Velho Testamento, você vai ver que vários profetas profetizaram. Alguns profetas profetizaram que o Espírito Santo descia. Você vai ver Malaquias, um dos últimos profetas. Abacuque foi um dos últimos profetas. E eles profetizaram algo que aconteceu na vida de Pedro e João.
e algo que está prestes a acontecer na tua vida. Sabe o que aconteceu? Jesus veio à terra, fez milagres, ninguém fez milagre. Jesus morreu, ressuscitou, falou que o Espírito Santo desceria. No livro de Atos, no início, o Espírito Santo veio e desceu. Ninguém tinha feito milagre nenhum. Pode procurar na tua Bíblia, não tem um milagre dos apóstolos. Até esse momento, esse foi o primeiro milagre dos apóstolos. Nesse dia se cumpriu o que Jesus profetizava na vida deles. Eles viram um mendigo e um sentimento de indignação veio sobre o seu coração. Diminui as luzes, eu queria que você ouvisse eu falar. Com seus olhos fechados. Veio um sentimento de indignação para Pedro e João. Busque esse sentimento de indignação aí dentro do teu coração. Eles estavam indignados. Tem uma pessoa aqui, nós não temos o recurso, me dá dinheiro, não tenho prata nem ouro, eu não tenho, mas olha para nós, nós somos loucos, nós vamos pegar na tua mão e vou te levantar na marra, porque nós temos um propósito. Essa é a palavra que eu quero te dar nessa terça-feira. A plenitude de Deus é você cumprir o teu propósito. A palavra de Deus diz que esses homens olharam para esse cara que tinha uma necessidade. Eles sentiram indignação a tomar uma atitude de loucos e cumprir o seu propósito. É isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Ele quer isso. Ele quer que você seja uma pessoa inconformada com as circunstâncias das pessoas. Ele quer que você seja uma pessoa inconformada e que você tome atitude de loucura para os olhos do mundo, para cumprir o teu propósito de vida. O teu propósito de vida não é natural, meu irmão. As coisas naturais são muito boas, não estou pregando sobre isso. Mas até as coisas naturais muito boas, para uma pessoa sem propósito, ela traz amargura. Quando você misturar a tua vida com o teu propósito, você vai ter tudo que você precisa, em abundância, porque o nosso Deus é o Deus da abundância. Ele é o Deus da plenitude. Ele é o Deus que quer você inteiro, íntegro. Ele não quer falta, não quer ausência, não quer pobreza na tua vida, nada disso Ele quer na tua vida. Só que Ele quer te abençoar para você cumprir o teu propósito. Quando você entender isso, ninguém vai poder te segurar. Vamos cantar esse louvor, e eu quero fazer uma oração, que o Espírito Santo fale contigo durante esse louvor, e Ele te mostre que nenhuma necessidade pode te afastar do amor de Deus, que nenhuma dificuldade pode te afastar do propósito de Deus. Em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Fica de pé, fica de pé, começa a adorar a Deus, levanta os teus braços, vamos cantar esse refrão de novo. Abacuque escreveu isso há milhares de anos atrás, para nós hoje, para hoje você está cantando isso na sua vida. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se a igreja declarar isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, e o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, teu propósito nas nossas vidas vai se cumprir. Coloca a mão no teu coração. Oh, Espírito Santo, começa a pulsar nos nossos corações. Senhor, a indignação da circunstância das pessoas.
Começa a pulsar, Senhor, no nosso coração a vontade de conhecer o nosso propósito de vida. Oh Deus, que seja revelado nessa noite propósitos de vida nesse lugar. Um homem, uma mulher sem propósito de vida não sabe para onde está indo, Deus. Oh Deus, mostra-nos a direção, dai-nos a visão, e que nós possamos escrever essa visão, é o que está dizendo a Tua palavra. Senhor, que nós possamos escrever a visão do nosso propósito de vida, para quando nós passarmos naquele lugar, no quarto, no trabalho, na sala da nossa casa, nós possamos ver aquela visão. Nos mostra a visão, nos dá a visão do nosso propósito de vida. Oh, larabashuricama larabás, suriama larabashuriama larabás. Começa a quebrar, Senhor, todo o nosso medo. Quebra o medo que nós temos dentro do nosso coração. Medo de fazer loucuras para Ti. Senhor, não nos deixa ficar inertes à Tua vontade. Que não passe de nós a missão que Tu tem para nós. Não precisa levantar outras pessoas para fazer o que Tu já deu para nós. Senhor, não precisa. Tira toda a acomodação que passa ano, entra ano, e a gente não muda, não faz nada, não faz mais nada, não muda, não faz. Parece que estamos acomodados, parece que estamos dormentes com as circunstâncias. E outras pessoas fazendo aí. Outras pessoas estão fazendo o que Tu já nos chamou para fazer. Quando é nossa hora, quando é a nossa vez. Senhor, dá esse sentimento que vai mexer com a nossa vida. Dá esse sentimento para nós aqui dentro, que vai mexer conosco, que amanhã mesmo nós vamos começar a nos mexer, de tão indignados que vamos estar com as circunstâncias. Que nós possamos orar como Abacuque orou, e nós possamos fazer loucuras para Ti. Ensina-nos, Senhor, que nós saiamos daqui entendendo a Tua vontade, assim como Pedro e João cumpriram o seu propósito, começaram a cumprir ali na porta do templo. Senhor, ao sair do templo, daquela porta do templo, daqui, da Sara Nossa Terra do Recreio, nós possamos começar a cumprir o nosso propósito. Os apóstolos começaram a curar na porta do templo, e na porta do templo você vai começar o seu propósito, porque é na porta do templo que as coisas começam a acontecer. Já andamos com Jesus, já vimos os milagres, já andamos com o Bispo Francisco, já andamos com Bispa Ana, já andamos com Jaime Amélia, já andamos com Erle Cláudia, já andamos com tanta gente aqui. Agora chegou a nossa hora, chegou a tua hora, meu irmão, de você cumprir o teu propósito. Tanta gente já está cumprindo o seu propósito. Está na hora de você começar a cumprir o teu propósito. É na porta do templo que começa o propósito. Você já foi treinado, você já tem indignação dentro do teu coração, e essa é a palavra que você precisava. Agarra essa palavra, que não é homem que está falando, não sou eu que estou falando, Deus está falando aqui comigo. Recebe essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Eu esqueci do óleo. Gente, você está com o seu óleo aí? Acende um pouquinho a luz. Vamos orar com esse óleo. Está com esse óleo? Olha, eu não preparei isso, hein? O ministério dos apóstolos começou na porta do templo. O teu ministério vai começar na porta desse templo aqui. E você que não está com óleo, levanta a mão que alguém vai fazer um óleo chegar na tua mão agora. Aqui, ó, tem duas pessoas aqui, duas lá atrás. Aqui na frente, duas. Esse óleo é um óleo da unção. Nós vamos orar agora. Esse óleo aqui traz cura.
ele precisa de duas coisas. Precisa de uma palavra profética nesse óleo, uma cobertura de uma igreja que está orando, e a tua fé. Quando você tiver isso, esse óleo na mão, a tua fé, uma palavra profética que saiu do púlpito, esse óleo faz cura e milagre. Você talvez tenha que ungir o travesseiro do seu filho, talvez ungir a sua esposa, seu marido que está em casa, sua mãe, seu pai. Esse óleo vai trazer milagre, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos agora esse óleo a Ti. Nós declaramos, Senhor, que esse é um óleo da unção consagrado, e que junto com a minha fé e com a fé dos meus irmãos, esse óleo é um óleo de milagre. Que isso que aconteceu na porta do templo, a porta formosa, vai acontecer dentro da nossa casa, vai acontecer no nosso trabalho, vai acontecer com as pessoas que nós temos orado, porque é o mesmo nome que nós estamos clamando, que é o nome de Jesus. É o mesmo Espírito Santo que trouxe a cura daquele aleijado, vai trazer cura por nós, através das nossas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. E que você vá para casa em paz, que o Espírito Santo guarde a tua vida, que essa semana você tenha muita paz, paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. Essa semana vai ser sobrenatural para a sua vida, vai ser uma semana que você vai ver loucuras, vai imaginar loucuras de Deus, e vai sentir o Espírito Santo ministrando sobre o seu coração, falando: vai filho, eu estou contigo. E você vai fazer, porque você é um filho amado do papai. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Linda.